Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá a todos, eu sou o professor Fábio Vaz e iremos trabalhar aqui a disciplina de gestão dos canais de distribuição. E iremos falar de coisas muito importantes dentro desse contexto logístico e a importância da questão estratégica, de conhecermos todas as ações para que a distribuição possa ocorrer de maneira coerente. Lembrando sempre que o nosso foco central dentro de qualquer ação estratégica é sempre o nosso cliente, é sempre o nosso público-alvo. Mas para que vocês me conheçam um pouco mais, vou me apresentar rapidamente aqui. Pois bem, então como eu disse, trabalharemos aqui a disciplina de gestão dos canais de distribuição e nós vamos entender um pouco sobre esses canais, vamos nos aprofundar aqui nesse contexto. Então eu sou mestre em administração, com foco aqui em gestão de organizações, gestão de pessoas. Então, eu sou bacharel em administração, sou tecnólogo em sistemas para a internet, sou pós-graduado em marketing e logística, né? Sou consultor empresarial, atuando aí nas áreas de marketing digital, logística, gestão estratégica. Sou produtor de conteúdo, tem um canal no YouTube ali que é o youtube.com/vaznaminha, também o meu Instagram, @vaznaminha, onde vocês podem ver mais conteúdos, onde eu tenho ali conteúdo de cultura pop, cultura geek, falando também de palestras, mini cursos e muitas coisas bem interessantes aí para o meio que vocês vão atuar. Aí tem várias coisas lá, estudos de caso, entrevistas, então vale bastante a pena vocês conhecerem também o canal, tá? Então, dessa forma vocês passam a me conhecer um pouco mais e aí para vocês entenderem quem é esse professor que vai trabalhar essa disciplina com vocês. Mas vamos lá, gente, vamos entender um pouco algumas questões aí bem pertinentes. Então, vamos lá entender isso. Nós começamos aqui entendendo a unidade 1, entrando na unidade 1 do nosso material didático, onde falar um pouco do histórico dessa distribuição. Então vejam, você pode notar então que hoje, se olharmos ao nosso redor, nós percebemos que a distribuição está acontecendo a todo momento. Então temos aí caminhões, navios, aviões, veículos, tudo para transportar e movimentar mercadorias para vários destinos diferentes. Então percebam que o que é interessante dentro desse contexto é que nós temos o processo de distribuição acontecendo a todo momento. Você faz pedido, existe compra online, existe empresas que precisam distribuir, chegar até as suas revendas, existe matrizes, filiais aí que precisam colocar seus produtos disponíveis lá na ponta para o cliente, supermercados que precisam colocar e estar abastecendo as suas gôndolas para que você possa comprar os produtos, ter ali na sua mão aquilo que você precisa enquanto cliente. Então o nosso papel enquanto gestores, dentro desse contexto de gerir o canal de distribuição ou os canais de distribuição, é suprir essas demandas necessárias. É realmente que isso chegue até o nosso cliente no tempo certo, com a quantidade certa, ao preço justo, tudo isso para que você mantenha e fidelize esse cliente. Lembre-se bastante disso, porque eu vou falar muito disso dentro do nosso contexto aqui. Pois bem, gente, então os historiadores aqui eles falam que o ser humano, ele primitivo, ele era nômade. Ou seja, ele não parava, ele mudava de lugar o tempo todo, porque ele sempre ia atrás de fontes de alimento, onde ele conseguia se alimentar. Então o início do cultivo de produtos agrícolas e com a fixação do homem à terra, de origem aí, animal, começou então a surgir necessidades de trocas, de excedentes de produção entre grupos. A partir do momento que o homem deixa de ser nômade e ele passa então a se estruturar, a montar ali locais onde ele começa a produzir o seu alimento, fazer plantações, cultivar, criar animais. E isso então faz o quê? Com que o excedente, aquilo que sobra, porque não existia forma de conservação, que eu consiga trocar isso, gerando então aí os primórdios da ideia aí de distribuição, de logística e outros procedimentos
necessários, então, para que haja essa troca. Então comecem aí os fundamentos, as bases, os alicerces desse contexto. E mais, gente, tá? Então, as trocas econômicas aqui, produtos por produtos, ou produtos por valor monetário, metais preciosos, moeda, etc., chegam, então, através da era das grandes navegações. Então, quando nós chegamos aí às grandes navegações, os grandes descobrimentos, então, o desejo aí de obter riqueza, maior variedade de produtos, gera, então, a que nós chamamos de trocas econômicas, tá? Onde existe, então, essa ideia de você ter ali moeda ou dinheiro, ou troca o produto por outro produto. Eu tenho sal, eu tenho trigo, eu tenho gado, eu tenho ovelha, vamos trocar. E assim você vai fazendo as trocas. Então começa aí a ideia de trocas econômicas dentro desse contexto. Né? É bem interessante isso. Então, dentro dessa análise, nós entendemos como que houve essa evolução histórica da gestão aí dos canais de distribuição, da logística em si, né? Bom, agora, itens especiais aí como seda, condimentos, que vem lá que vem do Oriente para o Ocidente, então conquista cada vez mais espaço e as pessoas então as nações passam a querer controlar a produção, abrir novos espaços, colocar novos produtos, então vai surgindo outras demandas, vão surgindo novas necessidades. De tudo isso, então, vai aí estruturando e fazendo com que as pessoas passem a ter que se preocupar com questões estratégicas, tá? Só precisa, então, irem começando a entender todos esses aspectos. Pois bem, então agora, você já deve ter aí na sua mente formado, claro, que existe mercado, rotas logísticas, produção, incrementação de produção. Agora, se você está pensando isso aí, show! Porque é exatamente isso que aconteceu. Começamos então aí a partir das navegações, as trocas, a produção, a industrialização, tudo começa a mudar. Então nós temos aqui a formação de um cenário em que as movimentações acontecem, ou seja, algo de valor econômico está sendo distribuído para interessados em sua aquisição. Então é esse o contexto. Existe produto, existe serviço e existe então pessoas que querem esse produto e esse serviço. Então a oferta e a demanda, a oferta e a procura, tá? Começa então nós entendemos que eu tenho que pensar de maneira estratégica a partir daqui. Então eu não posso simplesmente colocar um produto à disposição de qualquer maneira. E não é qualquer produto, não é qualquer preço, não é em qualquer momento. Eu preciso pensar em como produzir a um custo mais baixo, como colocar lá na ponta para o meu cliente a um custo menor, ao tempo adequado, para que não atrase ou não perca uma oportunidade, porque o cliente ele precisa ser atendido. Gente, e esse é o ponto central, quando mesmo eu falando dos contextos históricos aqui. Guardem essa frase, porque nas demais aulas vocês vão ouvir eu falando muito disso. Nós precisamos o quê? Ter o foco central no nosso cliente, no nosso público-alvo, porque é ele que precisa dos produtos, é ele que precisa do serviço. Então nós precisamos estar preparados para suprir essas necessidades ou essas demandas. Tá? É fundamental que nós entendamos e tenhamos isso claro na nossa mente, ok? Pois muito bem. Tá? Então aqui um fundamento aqui que nós não podemos esquecer é a questão do marketing dentro desse contexto aqui. Tá? É claro, especificamente falando de canais, marketing estará diretamente ligado aos fundamentos da logística e da produção. Por que o marketing está nesse contexto? Porque você precisa entender que eu produzo, sim, que eu tenho a logística nesse meio, mas eu preciso facilitar as minhas vendas através do marketing, uma promoção, propaganda específica, através de pesquisa de mercado, através da administração da força de vendas, porque não adianta nada eu produzir de qualquer maneira. Quando eu penso em marketing, até olhando essa tabela aqui das interfaces da logística em marketing e produção, eu começo a entender que quando eu pesquiso o mercado, eu vou verificar que existe uma necessidade, que existe uma demanda. Com isso, então, com essas pesquisas, com esses dados em mãos, eu vou fazer o caminho reverso. Eu vou, então, pesquisar, levantei informações e eu vou, então, planejar de que maneira ou como eu vou produzir as coisas para entregar a essa demanda. Porque eu tenho informação, eu pesquisei anteriormente, eu estou avaliando toda a situação. Por isso que o marketing,
Aí a hora que eu planejei, eu produzi, eu tenho que pensar em propaganda, em publicidade, então o marketing para divulgar que eu tenho aquele produto, que ele está disponível, que ele está a um determinado preço. Da mesma forma que eu tenho que alavancar a força de vendas com treinamentos específicos, equipe preparada, realmente tendo um dinamismo nessa questão da força de vendas. Então vejam, não há como você separar a logística, não há como você separar canais de distribuição do marketing. Pelo contrário, e guardem isso aqui que é muito importante que eu vou falar. Todos os conhecimentos, todas as áreas, elas estão interligadas. Uma empresa, uma organização, ela não funciona sozinha. Ela precisa de outros mecanismos, de todas as ações. É o financeiro, é o contábil, é o administrativo, é o RH, é a produção, né? É a distribuição, é o marketing. Todos trabalhando em prol de um mesmo foco, atender o cliente. Sempre, gente, a empresa ela funciona para o cliente, para entregar o melhor resultado para o cliente. Por isso, então, que nós estamos aqui citando e colocando dentro desse contexto, no material didático de vocês e aqui na aula, deixando claro para vocês a importância do marketing dentro desse contexto dos canais de distribuição. Bom, além disso, gente, pensando no que é marketing, nós temos que definir para vocês entenderem o que é marketing. Então, marketing é a atividade, o conjunto de conhecimentos e os processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo. Segundo a AMA, que é a American Marketing Association, que é a definição base do que é marketing. Então você começa a entender aqui que eu preciso então ter conhecimentos, processos, eu tenho que comunicar, entregar ofertas que tenham valor. Quando eu falo ofertas que tenham valor para aí os stakeholders de maneira geral, cliente, parceiro, empresa, todos de maneira geral, esse valor não tem a ver com dinheiro, mas sim importância. O quanto aquilo é importante, o quanto aquilo realmente é valoroso para o seu público-alvo. É isso que você precisa entender dentro desse contexto. Tá? Então, o marketing vem para corroborar, para somar, para maximizar os seus resultados estratégicos dentro dos canais de distribuição. Então, você já começa a entender essa evolução desses conhecimentos utilizando ferramentas do marketing dentro da questão dos canais de distribuição. Você precisa pensar numa embalagem específica, a embalagem já pode ser um caminho de divulgação, o próprio caminhão que transporta, dependendo como você adesivou ou pintou esse caminhão, você já está divulgando a sua marca, fortalecendo o seu produto. Então percebam, todas as ações precisam ser minimamente pensadas, planejadas com um único foco: maximizar seus resultados, satisfazer seus clientes. Esse é o ponto, então, que você não pode esquecer dentro desse contexto. Pois muito bem. Além disso, então, olha só, o marketing, segundo Kotler aqui e Keller, envolve a identificação e satisfação de necessidades humanas e sociais. Então você vai identificar e satisfazer essas necessidades. Esse é o nosso papel enquanto gestores. Que fique claro então isso para vocês, tá? Esse é o ponto central aqui. Pois muito bem, tá? Então, pensando no que é marketing, nós podemos considerar que sempre haverá necessidade de vender, sempre. Mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. É claro, quanto melhor a estratégia, quanto melhor a ação de marketing, menor o esforço o departamento de vendas, as vendas precisarão para atingir os mesmos resultados. Então o objetivo do marketing é conhecer, entender o cliente tão bem que o produto ou serviço possa se adequar a ele e vender sozinho. É claro, gente, aqui eu estou falando de um mundo perfeito, onde nós temos um cliente assim, um produto tão bem feito, tão bem produzido, tão bem pensado no cliente que o cliente já vai só buscar ele. Claro que isso seria um mundo utópico, perfeito, maravilhoso. Isso não existe. Nós precisamos sim da força de venda, mas as estratégias de marketing, elas servem para que você consiga então reduzir o esforço necessário para fazer a venda. Tá? Uma boa divulgação, você detalhando melhor o produto, colocando realmente o produto que vai suprir necessidades, você fez uma boa pesquisa antes, então você vai entregar o produto adequado
para o cliente na hora certa, no momento certo e trará então os resultados financeiros que a empresa busca, tá? Então percebam que tudo tem a ver com duas coisas: pesquisa e planejamento. Não há como você escapar dessa dualidade aí, desses dois itens para você conseguir ter resultados, ok? Pois muito bem. Bom, gente, então vamos ampliar um pouquinho o conceito. O objetivo, então, central não é o lucro em si. O lucro ele deve ser perseguido, sim, mas será uma consequência natural do desempenho, um prêmio pelo desempenho da empresa, da organização. Então, o principal objetivo do marketing é criar valor para o cliente. Se você tiver isso em mente, ponto. O seu cliente é o foco. Nada diferente disso, tá? Guardem isso. E mais, tá? Então, pensando em marketing sem fronteiras, num contexto aqui que o próprio Jack Welch coloca para nós, tá? Você tem ali o marketing como a base de tudo. Você vai encarar ou buscar ou pesquisar os desejos e as necessidades desse cliente, né? Você vai fazer pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, engenharia para poder testar, levantar, produzir. E aí sim, produzir o produto ou serviço, entrega isso ao seu cliente e isso tem que ter valor para o seu cliente, tem que ter importância. Se você conseguir isso, o resultado vem por consequência, tá? E aí nós entramos então no contexto que vai auxiliar muito vocês aqui, que é o tal dos 4 P's de marketing, o marketing mix, né? Que McCarthy, na década de 60, colocou produto, preço, praça e promoção, que é o produto certo, ao preço coerente, a promoção agregada que facilite a venda e o ponto onde você vai estar com esse produto ou distribuindo esse produto. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos entender que nós vamos ter então desses quesitos decisões de produto, decisões de preço, decisões de promoção e decisões de distribuição quando eu penso em ponto. Porque então o P aqui do marketing, desse P, é a questão da distribuição. Onde vai estar meu produto? Tá? Em que lugar? De que maneira? Porque eu tenho então que pensar nesse mix de marketing de maneira estratégica. Pensando que eu tenho que ter o produto a um preço adequado, com a promoção agregada que facilite a minha promoção de vendas e no lugar certo. Então aí você consegue trabalhar esses 4 P's de maneira eficiente e completa. O mercado exige que nós façamos isso. O cliente exige que nós façamos isso. Não há como você entregar menos do que o esperado pelo seu cliente. Então você precisa estar extremamente ligado e antenado nessas questões. Fica aí a dica para vocês nesse sentido, ok? Pois muito bem. Além disso, nós começamos aqui a entender que com essa ideia nós podemos então agora conceituar o canal de distribuição ou também chamado, olha só, que incrível, canal de marketing. Perceberam por que nós temos que ter esse marketing tão atrelado a nós? Então o que é o canal de marketing? O que é o canal de distribuição? É um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo de tornar um produto ou um serviço disponível para o uso ou consumo. Olha só então, gente, é você disponibilizar o produto para consumo, né? As organizações que se dependem têm que trabalhar em conjunto para que isso aconteça. É a indústria produzindo, é o atacadista, é o varejista, toda a cadeia funcionando de maneira eficiente para entregar o que o cliente precisa. Ponto. Tendo isso em mente, nós começamos a então entender o que é canal de distribuição, tá? Então o canal de marketing ele pode ser visto como um sistema interrelacionado de organizações, onde se estabelece um fluxo de produto, propriedade, informações, recursos ou promoção, ligando a produção ao consumo, tá? Então você já vai entendendo aqui uma outra definição para ficar mais claro na sua mente. A distribuição física por si, gente, ela corresponde à movimentação física de produtos entre o produtor e os pontos de venda e consumidores, envolvendo gestão logística, transporte, volumes, prazos, armazenagem, manuseio de produtos, assim como infraestrutura de suporte para esse processo. Então isso é a chamada distribuição física, tá? Bom, então você precisa entender o seguinte sobre a estrutura dos canais de distribuição. Primeiro, relacionamento
traz impactos em todos os participantes do canal. Porque você vai ter que ter relacionamento com todos os envolvidos. E isso pode trazer impactos. Se forem relacionamentos positivos, beleza, isso vai facilitar o processo. Se forem negativos, pode interromper algum processo e isso não é bom. Participar do canal prevê vários contatos entre todos os participantes. Por isso que é importante você entender isso. Pessoas estarão envolvidas e muitas pessoas até chegar no cliente. Distribuição ele é um processo, tem continuidade, traz responsabilidade sobre os participantes. O objetivo aqui sempre é atender o cliente. Guardem isso na mente de vocês. O foco central de vocês sempre será atender o cliente. Nada diferente disso. Se você tiver isso claro na sua mente, que atender o cliente é o ponto central, resolvida a sua vida. A partir daí, você terá então os resultados que você anseia, os resultados que você busca. Foco sempre no cliente. Veja quem é seu cliente, veja o que ele deseja, pesquise, entenda esse cliente. Inclusive, nós vamos falar mais à frente. Envolve até você entender comportamento do consumidor para facilitar você entregar produtos de qualidade diferenciados a esse cliente. Então percebam o quanto é importante todos esses aspectos aqui dentro dos canais de distribuição. Então, o canal de distribuição ele precisa ser gerenciado. E aí a gente entra nos princípios do pode ser PODC. E o que é o PODC? Gente, pode ser planejar, organizar, dirigir e controlar. Então você precisa ter todos esses aspectos muito claros na sua mente, tá? Então o planejar, você tem que ver as estruturas físicas, a estrutura logística, né? A estrutura que você precisa para transitar, para armazenar, a questão de transporte, rotas, centro de distribuição, fluxos, tudo tem que ser pensado dentro do planejamento, tá? Você também pensa em estrutura transacional, que são as questões comerciais, financiamento, fluxo de bens, parcerias, tudo isso para chegar até o consumidor final. Da mesma forma que o tipo de produto ele vai influenciar a sua estrutura do canal. Um exemplo, se você trabalha com veículos, venda de veículos, você tem a fábrica, o operador logístico e a concessionária. Então você tem menos pessoas, você estreita essa relação, tem menos pessoas envolvidas. Da mesma forma que se eu pegar um outro exemplo, vamos pensar aqui uma hortifruti em feira livre. Você vai ter que ter o produtor rural, o primeiro intermediário, central de abastecimento, o segundo intermediário, central de abastecimento de novo e o feirante. Então percebam, ó, quanta gente envolvida. Um exemplo para vocês entenderem que, dependendo qual é o tipo de produto que você está trabalhando ou está produzindo, vai diferenciar o número de envolvidos no seu fluxo, na sua estrutura de canal de distribuição. Por isso que você precisa planejar. Quanto mais pessoas envolvidas, maiores são os cuidados, maiores são as responsabilidades que eu tenho. Porque, gente, se eu tenho um produto X e a minha marca está andando com esse produto e ele chega até o consumidor final, passou por vários intermediários, por vários parceiros, chegou lá e há um atendimento ruim, mesmo que não seja a sua empresa que esteja atendendo e sim uma outra, mas faz um atendimento ruim, no marketing nós costumamos falar que isso pode causar um atrelamento de uma sensação ruim, uma insatisfação, e automaticamente esse cliente pode atrelar a sua marca àquele momento. Se ele atrelar a sua marca àquele momento, ele pode deixar de consumir o seu produto por problemas de um dos seus parceiros. Então olha como é importante você saber o que está acontecendo, planejar todos os mecanismos, as ações e entender todos os envolvidos, para que não haja esse tipo de problema lá na ponta. Como eu disse e estou repetindo várias vezes para vocês, o cliente é o nosso foco. Então eu tenho que trazer o melhor para esse cliente, eu tenho que atendê-lo com qualidade. O meu produto tem que ter a qualidade mínima exigida. Aliás, gente, eu tenho sempre que surpreender, eu tenho que superar as expectativas do meu cliente. E só assim eu fidelizo esse cliente. Esse é o conceito básico do marketing. Satisfazer o cliente, surpreender o cliente. Você encanta o cliente e ele permanece. E ele até indica o seu produto e a sua marca para outras pessoas. Olha como que é importante a preocupação que a gente tem que ter com isso então, ok? Pois bem, gente, então os canais de marketing têm algumas funções específicas que a gente tem que entender. Então eu tenho que pensar na cobertura de mercado, né, dos produtores, venda, disponibilidade,
processo de pedidos, e os clientes, eles estão se preocupados, tem que estar disponível o produto para ele, os serviços que eles precisam, crédito e financiamento necessário, variedade de produtos, fornecer na quantidade necessária, suporte e assistência técnica. Tudo isso, gente, está interligado junto com as funções do canal de marketing. E qual é o resultado? Eficiência da distribuição. Eu tenho que ser eficiente no processo. Só assim eu conseguirei, então, ter melhores resultados. Realmente me firmar enquanto organização, enquanto empresa, perante o mercado, perante o cliente. Tá? Então, o que é a arquitetura do canal, então, quando eu penso em toda essa estrutura? Então, é o arranjo estrutural resultante da opção estratégica de quais e que tipo de intermediários vão compor esse processo de distribuição, orientando ou não mercados ou produtos, refletindo principalmente perspectiva de atuação das organizações conjugadas aos condicionantes do setor, mercado e ambientes. Então, o que você entende com essa arquitetura do canal? O seu canal tem que ser montado com base nas questões legais, o que o mercado exige e o que o seu cliente precisa. Então, olha o casamento de informações que você precisa unir para ter o resultado eficiente. Então, não é um trabalho para qualquer um simples. Você precisa se dedicar. Você vai precisar se planejar. Então, gente, chegar e fazer de qualquer maneira, qualquer empresa faz. Permanece no mercado? Aí já é uma outra questão. Com certeza, uma empresa que não faz a lição de casa, ela não vai ter resultados que procura. Então, nós precisamos, para atingir resultados, fazer o melhor sempre. Guardem isso para que vocês, então, não tenham dificuldades em obter melhores resultados enquanto gestores. Ponto. Essa é uma regra importante, tá? Bom, devemos sempre ter em mente claramente quem é nosso cliente final. É ele que é o nosso foco, é ele que eu tenho que pensar. Por isso, as empresas utilizam uma estratégia bastante interessante: segmentação. O que é segmentação, gente? O mercado ele vai ser dividido em grupos de usuários finais que têm preferências ou características semelhantes. Então, nós falamos de segmentação de mercado, a gente usa muito isso para poder focar em clientes que têm perfis semelhantes. Então, eu vou fazer produtos, comunicação, estratégias voltadas para essa segmentação. Você pode trabalhar com várias segmentações? Sim, mas por isso que você vai ter uma variedade talvez de produtos, uma forma diferente de distribuição, locais diferentes de distribuição, dependendo quem é o seu segmento, quem é o seu público-alvo. Então, você tem que entender quem é ele, a idade, renda, região, questões familiares, questões sociais. A gente vai englobar um pouco disso também. Vocês vão entender isso na sequência, mas é importante vocês já começarem a ficar com o alerta ligado, que vocês vão precisar entender aspectos muito mais profundos para que consigam criar estratégias específicas que tragam resultados efetivos, tá? Esse é um ponto fundamental aqui. Pois muito bem, é importante saber o que o segmento demanda do canal, o que ele busca do canal, o que ele espera do canal, tá? Então, alguns serviços, fracionamento, conveniência espacial, tempo de espera e entrega, sortimento e variedade, atendimento ao cliente, prestação de informações de produto, mercado, forma de uso, são alguns serviços fundamentais para a gente entender. Então, o nível de serviços a ser ofertado depende do produto e da segmentação, é claro. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, por isso tem que ser avaliada, estudada, planejada e aplicada. É assim que funciona, tá, gente? Então, pensando aqui nos participantes de um canal de distribuição, você tem ali o comerciante, tá? Você tem o atacadista, o varejista, o corretor, o representante de fabricantes, o facilitador, o agente de vendas, a força de vendas. Tudo isso faz parte e são participantes aqui, pelo menos esses participantes, você terá dentro de um canal de distribuição. Além disso, pensando num projeto de canal para um produto tangível, você tem que ter frequência de compras, prazo para o recebimento, facilidade de compra, disponibilidade de serviço e instalações com o foco em entregar nível de serviço superior. Ponto. Você vai ter que buscar isso, seu nível superior de serviço. Conseguindo isso, consequentemente, você terá os resultados que você espera. Então, pensando em gerenciar o seu canal, administrar, você tem aí o ECR, né, o ECR, que é o Efficient Consumer Response, ou resposta eficiente ao consumidor. Então, quando você melhora a eficiência do canal por meio de simplificação, padronização, racionalização de processos, você vai reduzir seus custos, vai melhorar a troca de informações entre varejistas e fornecedores e, claro, o mais importante de tudo isso, você vai satisfazer o seu cliente e vai
satisfazê-lo e vai fidelizá-lo, tá? Guardem isso que é importante, tá? Então os agentes do canal de distribuição trabalham de forma integrada, colaborativa, visando alcançar a satisfação do consumidor e maximizar a eficiência dos negócios entre as partes envolvidas em uma negociação. Então, gente, para atingir um nível de integração, cooperação, ferramentas tecnológicas são essenciais. Então, os TICs, que são as tecnologias de informação, elas vêm para ajudar você nesse processo. E nós temos várias ferramentas aí que servem para nos usar. Entre elas, temos aí rastreamento de transporte de cargas, fluxo de informações em tempo real, pedidos de inventário, códigos de barra etiquetas eletrônicas, leitura por radiofrequência, que é o RFID, pedidos ordenados por computador, que é o EDI, entre outros diversos. Então, a tecnologia, ela vem para nos auxiliar. Então, pense aí agora. É preciso conhecer o nosso cliente e o potencial de todos os participantes do canal para que os parceiros escolhidos para compor o canal sejam mais eficientes e eficazes em suas diversas tarefas. Que isso fique claro, então, na sua mente, meu caro aluno. É fundamental que você entenda que eu só vou obter resultados se eu entender o mercado, entender o cliente, fazer boas pesquisas, fazer bons planejamentos. E aí, gente, é claro que o meu resultado virá por consequência. Bom, esse é o começo da nossa conversa aqui. Espero que vocês tenham gostado, mas, claro, nos vemos aí numa sequência. Um grande abraço a vocês. EAD